8 fatores que vão fazer preço na bolsa de valores e impactar os seus investimentos. Então é sempre bom você ficar ligeiro aí do outro lado para o que acontece no mundo, não só no mundo dos investimentos, mas no mundo todo, que afetam diretamente os seus investimentos. Foi exatamente nesse relatório que o JP Morgan soltou esses 8 fatores que vão fazer preço na bolsa de valores. E o primeiro fator, que é o fluxo de dinheiro estrangeiro vindo para a bolsa de valores brasileira. A gente sabe que no final do ano passado deu um boom, deu um rally de novo, porque os estrangeiros vieram feito umas vacas doidas para comprar nós. Só que, Brasil, esse sendo um dos fatos mais importantes, porque o dinheiro vem de fora, né? Eles conseguem fazer diferença nessa hora de impulsionar a bolsa ou de derrubar a bolsa, que foi o que aconteceu logo no final do ano e o que aconteceu agora também no começo do ano. Eles retiraram aproximadamente 4 bilhões de reais aqui do Brasil, revertendo isso, o ganho que a gente teve lá no final do ano passado. E os motivos para essa saída de dinheiro são diversos. Pode ser por conta da sensação de risco, pode ser porque eles simplesmente realizaram um lucro, que eles ganharam muito dinheiro no ano passado, e aí também a gente tem China e Europa começando a desaquecer, e aí dão oportunidades de compra para lá também. Então eles podem levar o dinheiro para alguns países europeus, e na China e lá nos Estados Unidos também tem sempre essa questão da taxa de juros por lá, que acaba tirando o dinheiro das nossa economia, dos mais pobrezinhos, e levando o dinheiro lá para os Estados Unidos. Mas o Brasil também tem alguns pontos a favor, né? Mesmo com essa possível ida de dinheiro para a China, porque deu uma caidinha no mercado de lá, é um mercado que está desaquecendo, porque teve muito problema com construção civil e também nas empresas de tecnologia que não conseguem crescer mais, feito uma vaca doida como antes. Lembrando que a gente também tem um problema dos países emergentes, né? Que está tendo sempre uma tensão aqui, ali, e o Brasil é um país emergente, teoricamente está mais tranquilo, suscetível para receber os estrangeiros. Meu 100%, como eu dou na base, eu vou dar no profissional. Eu vou dar meu 100% no profissional. A gente tem aqui esse gráfico que é muito legal de enxergar o fluxo de dinheiro dos estrangeiros, para onde eles iam antigamente. A maior parte anteriormente iria para a Europa. Hoje em dia vai muito dinheiro para a China, mas a partir do ano passado para cá, esse dinheiro começa a dar uma diversificada, e aí os gringos começam a olhar países como o Brasil, México, por exemplo, para trazer o dinheiro, porque são os menos piores. E mesmo sendo os menos piores, para os gringos sentirem confiança e trazerem o dinheiro para cá e olharem para a gente desejando nosso corpício, eles têm de mais confiança ainda, principalmente na economia aqui do Brasilzão velho, e aí o que nos leva ao próximo fator, que é o fator corte de juros. E o Brasil, como todo mundo sabe, foi um dos primeiros países a descolar na disparada da taxa de juros, mas também foi um dos primeiros a começar a cortar a taxa de juros. Isso é muito importante e foi muito importante para a nossa economia. E o corte de juros, para quem não sabe, é uma das principais ferramentas que o Banco Central utiliza para estimular a economia ou também desestimular a economia. Tem esses dois lados. Então imagina um pitbullzão fortão, e aí o Banco Central tem que utilizar uma força para segurar essa inflação, que é o cachorro. Só que em momentos como que a gente está vendo, ele já pode começar a soltar. E aí nesses momentos a taxa de juros cai, e aí a gente tem setores que são beneficiados, como o setor financeiro, o setor de varejo, o de construção civil e também os de shopping. O JP Morgan tem preferência pelo setor financeiro e também pelo setor de shoppings, visto que o shopping ficou muito tempo represado, e aqui no Brasil a gente tem bastante esse costume de consumo louco, maluco, que todo mundo quer ir pro shopping, que não tem nada pra fazer na cidade, e corre pro shopping pelo menos na terra ar-condicionado, e tomar uma casca do Mac também, que tá caríssima inclusive. Na parte de financeira é porque é uma porta de entrada para os investidores gringos sentirem mais tranquilos. E eles sabem também que os bancos daqui do Brasil são cabulosíssimos, porque vem gringo para cá, não consegue dar o resultado que esses caras têm, e por isso que esses gigantes são brasileiros, como Itaú, Banco do Brasil e Bradesco, por exemplo. E a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, que é a força que o Banco Central tem que empregar na coleira para conter o cachorrão, chegou a 2% em março de 2021, então é como se o Banco Central tivesse colocando força a zero, quase, e o Pitbull tivesse naquelas correntinhas ou colorinhas que vão lá longeão, que sempre tem um Shih Tzu, um Lhasa Apso ou um pincherzinho fazendo... Eu não entendi o que ele falou. Por quê? Porque o dono tá aqui, nem sabe o que tá acontecendo, e o bichinho tentando ir para frente.
Só que o pitbullzão é forte, então o que ele fez? A inflação ficou muito elevada e aí o Banco Central teve que aumentar a taxa Selic e chegou a 13,75 em agosto de 2022, justamente para poder conter essa inflação. E essa inflação que disparou foi basicamente por conta do preço das commodities, principalmente petróleo, e também da desvalorização do real, da crise hídrica e também da instabilidade política que a gente estava vivendo naquele momento. Só que em 2022 o Banco Central já estava com o pitbull muito tempo do lado, né? A 3,75, colocando toda a força possível. Então ele parou de subir essa taxa Selic, deixou ali perene, e agora em agosto de 2023 ele começou a cortar a taxa Selic de novo. Por quê, Brasil? Porque a inflação começou a cair, né? Aí teve pressão do governo depois para cortar cada vez mais. O Banco Central não cedeu e fez com que a economia continuasse perene. E hoje a taxa Selic está a 1,75. Na semana que vem é bem provável que chegue a 11,25, mas a previsão para o final de 2024 é justamente 9. Para 2025 a previsão é chegar a 8%. Essa queda na taxa de juros é só ruim para quem gosta muito de investir em renda fixa, porque para o país é horrível e isso pode ajudar muito sim a bolsa dar uma vrauseada. Aí na conta do JP Morgan, a redução de 1 ponto percentual na Selic, a bolsa de valores sobe 5,5%. Então isso é lindo, maravilhoso. Então, à medida que vai caindo a taxa de juros, a gente deve chegar a 9, como eu falei para vocês, a previsão dos economistas esse ano. Aí o Ibovespa tende a dar uma vrauseadinha, principalmente por conta da descorrelação entre o Ibovespa e a taxa de juros. Quando a taxa de juros está subindo, normalmente o Ibovespa está caindo. E quando a taxa de juros está caindo, o Ibovespa está subindo. Agora, para a bolsa de valores continuar subindo, não depende só do corte da taxa de juros, também depende do nosso crescimento, o que nos leva ao próximo fator, o PIB. E o PIB é a soma de tudo que é produzido no país, então ele representa o desempenho da nossa economia. Quanto maior o PIB, maior é também a renda, o consumo, o lucro das empresas e o valor das ações. E o PIB do Brasil deve desacelerar, segundo o relatório da ONU, que faz essa projeção de crescimento dos países. A ONU crê que o Brasil desacelere de 3,1, que fechou em 2023, para 1,6 em 2024. Isso, obviamente, devido aos impactos prolongados na alta da taxa de juros e também na queda da demanda externa. Então, o Banco Central manteve a taxa de juros por muito tempo, porque isso é matemático, tinha que ser feito, e também teve uma queda aí na demanda externa. Isso vai fazer com que o PIB, infelizmente, dê uma quedinha. Mas tem uns tacaracati que eu vou contar para vocês mais para frente. Tá bom, Tanakão, você falou que o PIB vai cair, mas vai cair, vai ser bom, vai ser ruim em relação ao mundo todo. E só para o Tanaka aí ter uma noção e para fazer uma comparação também, que eu acho que é ideal a gente fazer nesses momentos, é comparar com o mundo todo, né? Então, o PIB aguardado para 2024 é de 2,4. Só que, Brasil, em 2023, essa média global foi de 2,7. Então, só para vocês terem uma ideia que o mundo deve crescer 2,4 e o Brasil 1,6. Mas lembrando também que quase todo mundo erra sempre. Essa previsão do PIB é quase igual ao dólar. E mesmo que isso pareça ruim em relação ao mundo todo, na verdade pode ser muito melhor do que parece, segundo o JP Morgan. Por quê, Brasil? Porque em 2023 o PIB foi inflamado pelo efeito fraco que foi em 2022. Então, 2022 ficou represado, 2023 deu aquela vrauseada. Então, o PIB de 2024 é positivo, Brasil. Não é tão ruim assim como todo mundo acha que é, porque 2023 correu mais rápido, mas não quer dizer que esse ano, por exemplo, seja um negócio muito ruim. Só que o Brasil, como eu falei para vocês, está crescendo menos que o mundo todo, ou melhor, a média de todo mundo, né? Porque tem país que vai crescer mais e país que vai crescer menos. E essa surpresa no PIB para o bem aqui do Brasil, quer dizer que o PIB do Brasil pode crescer muito mais, pode acontecer por conta de um fator, e o que nos leva ao próximo fator, que é o consumo. Então, o consumo é o principal componente do PIB, porque ele representa cerca de 60% de tudo que é produzido no país. E o consumidor brasileiro pode estar mais confiante agora em 2024, né? A pandemia já está ficando bastante para trás. Tem gente que tropeçou bastante na pandemia que já começa a dar uma respiradinha. Isso faz com que o brasileiro tenha mais confiança agora em 2024. Também teve melhora no mercado de trabalho, a queda da inflação foi muito topzera. Isso porque o Banco Central conseguiu subir
subir a taxa de juros na hora certa e também começar a baixar na hora certa, que foi feito nos últimos anos, né? Então quem viveu de renda fixa foi muito bom, mas quem tinha dívida acabou se lascando muito, Brasil, porque a taxa de juros estava muito cara. E aí acaba desacelerando e também desincentivando os investidores a colocar dinheiro na economia real. E tem um fator que ajudou muito lá em casa, Brasil, Danizinha felizona, porque liberou os precatórios. Vão ser mais ou menos 93 bilhões de reais em precatórios que estavam atrasados e que vão ser injetados na economia. E aí, agora com o sentimento mais tranquilo, muita gente vai investir, mas muita gente também vai acabar pagando coisas, realizando coisas aqui no Brasil, e isso ajuda também a dar uma impulsionada aqui na economia brasileira. Ai, Tanacão, você tá ligado que nem tudo são flores, né? Porque tem um fator que pode atrapalhar muito e sempre atrapalhou, na verdade, a nossa situação brasileira aqui da economia e não deixa a gente decolar de vez, o que nos leva ao próximo fator, o fiscal. E o fiscal, resumidamente, é a situação das contas públicas aqui do Brasil, ou seja, a diferença em quanto o governo arrecada e quanto o governo gasta. É como se fosse um orçamento doméstico de fato, só que tem milhares de outras coisas envolvidas. Só que o governo tem uma vantagenzinha enquanto tem credibilidade. Se o governo ele gasta mais do que arrecada, ele tem um déficit fiscal e aí precisa ser financiado com dívida, o famoso tesouro. E se a dívida cresce muito, ela pode gerar ainda uma desconfiança gigantesca nos investidores que podem cobrar juros muito mais altos para emprestar dinheiro para o governo, e aí pode ser o Tesouro Direto ou pode ser dinheiro do gringo também. Então vocês veem que a taxa de juros, por exemplo, do Tesouro Direto tem caído muito à medida que a taxa de juros também cai e a sensação de risco diminui por aqui. E um fiscal ruim, um fiscal atrapalhado, não gera confiança, atrapalha a economia de milhares de maneiras, né? Então isso pode aumentar a inflação, que acaba afetando o crescimento, acaba limitando também os investimentos públicos, também o privado, que o pessoal fica com medo, o público não tem dinheiro e acaba pressionando também a taxa de juros, que se a inflação está alta, o Banco Central tem que aumentar a taxa de juros. Por isso é muito importante que o governo faça um ajuste fiscal, ou seja, ele precisa reduzir os seus gastos e também aumentar suas receitas. Para isso tudo, para equilibrar as contas só. Como eu falei, pensa no orçamento doméstico aqui. E aí, o que é osso? Porque esse governo acaba gastando muito mais e tentando arrecadar mais também. Só que ele gasta muito mais que arrecada, porque ele vai aqui na fonte de arrecadação de nós. Inclusive, recentemente acabou caindo uma polêmica gigantesca sobre dividendos, Brasil. Lula falou o seguinte: quem vive dividendo não paga imposto. O que ele esqueceu é que a empresa paga dividendo, paga imposto para um caraca. Então conta aqui o que você achou dessa fala polêmica. Mas tá ligado onde isso vai acabar, né? É bem no nosso Brasil. Nos Estados Unidos é taxado já, no Brasil taxado já durante um bom tempo. É que logo menos, infelizmente, os dividendos não devem mais ser isentos de imposto de renda. Mas vamos bater na madeira para liberar e sair da cabeça dele. O ideal é que ele conseguisse achar outras maneiras de fazer o bagulho sem tirar de nós, né? Meros mortais, os pobrezinhos. Porque já deu, né, o taxade tá só taxando nós e lascando os pobres brasileiros. E esse sempre foi e sempre vai ser, acredito eu, infelizmente, vai ser sempre o nosso calcanhar de Aquiles e é o ponto mais crítico da Bolsa de Valores, porque ela depende da aprovação de reformas estruturais de médio / longo prazo, também da contenção de gastos e o que convenhamos, né, principalmente nesse governo não combina muito contenção de gastos com o que, Brasil? Com o crescimento. Então vai ser um negócio muito maluco e pode ser um ponto que atrapalhe e afugente os gringos de entrarem aqui no Brasil. Uma coisa que tem preocupado bastante também, não só os gringos, mas internamente também, que é a utilização de medidas políticas fiscais, como as que foram utilizadas agora nesse novo projeto de Brasil, o novo industrial que está rodando aí. Essas medidas fiscais quer dizer que são medidas que afetam o orçamento se acabar passando pelo Congresso, como incentivos fiscais, créditos subsidiados para alguns setores apenas. Então isso pode comprometer e muito o ajuste fiscal e aumentar ainda os riscos para a economia e para quem investe aqui no Brasil. É mesmo que tudo passasse pelo Congresso também, né? O Congresso, por exemplo, devia ser o nosso guardião, né? O guardião da política econômica. E aí aconteceu, ele aprovou agora ao final do ano um aumento nas emendas parlamentares também no fundão eleitoral. Então vocês estão ligados onde tudo isso vai parar. Então, por isso é muito importante que o governo consiga aprovar essas reformas mais estruturais que vão trazer melhoras, como eu disse lá atrás, de médio / longo prazo, ao invés de ficar fazendo emendas para pagar incêndio, como sempre acontece, né? Então é muito importante também melhorar os gastos públicos e também tentar fazer agora essa reforma administrativa que visa cortar os privilégios do funcionalismo público. O
que infelizmente eu acho muito difícil. Mas tem um trem que pode ajudar o governo a melhorar suas contas públicas e ainda melhorar a economia. Exemplo que aconteceu no Lula 1. Isso nos leva ao próximo passo, que é o petróleo. Por que o petróleo está na cama? Porque o petróleo é um dos principais produtos de exportação do Brasil e a produção da Petrobras deve crescer nos próximos anos. Isso pode impulsionar o PIB, a balança comercial e também as contas públicas. E a empresa prevê investir 75 bilhões de dólares entre 2024 e 2028. Foca na exploração do pré-sal, mas tem coisas também já pensando nessa transição de matriz energética, né? Porque o fóssil não é para sempre. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. E agora, o que tem que tomar cuidado com esse bagulho todo? É de fato a corrupção. A Petrobras foi alvo e foi cabide durante muito tempo e o governo quase acabou com essa criança. E recentemente, agora na verdade, a gente teve ali o caso de Abreu e Lima, uma refinaria que era para ter custado 2,4 bilhões de dólares, acabou drenando, acabou sumindo o dinheiro do meu bolso, do seu bolso, de mais ou menos 19 bilhões de dólares. Isso é horrível e agora estão retomando esse projeto e prevêem gastar mais um tanto. Então fizeram toda essa gastação maluca. Até tem uma matéria falando Make Odebrecht Again, que foi um dos grandes casos de corrupção do Petrolão. E o pré-sal, que a Petrobras já é expert e é líder mundial em extração e produção em águas profundas, ela espera ainda aumentar a produção de 2,8 milhões de barris por dia para 3,3 milhões de barris por dia. É muita coisa, isso só nos próximos 5 anos. O que eu contei de número de barril? Porque a cada 15% de aumento na produção de petróleo, mais ou menos, pode resultar em meio ponto percentual no PIB. Então é extremamente importante para a economia brasileira o tal do petróleo. Que a Petrobras consiga ser cada vez mais eficiente e não ter a roubalheira que sempre teve e está com cheiro de que vai ter de novo. E além disso, também a receita do petróleo representa 1/4 da balança comercial brasileira e pode ajudar a melhorar muitos resultados das contas externas que medem ali as transações do Brasil com o resto do mundo. E o governo acabou fazendo isso indiretamente, né? Pegava o que, Brasil? Pegava os dividendos e jogava para a economia. O Brasil, como maior acionista da Petrobras, recebia muitos dividendos e acabou ajudando a equilibrar as contas do governo anterior. E o governo ganha dinheiro de outras maneiras, sempre que ele cobra royalties e participações especiais pela exploração do recurso, porque afinal de contas, esse sim, petróleo nosso, é do Brasil, né? E o governo ganha royalties e também direitos nas participações especiais. E uma coisa que ajuda muito a Petrobras ganhar dinheiro é o preço do barril do petróleo, tá muito caro, né? Então todo mundo prevê que chega a 80 dólares mais ou menos na média, mas a gente sabe que com os confrontos e conflitos que toda hora pipocam na TV e no feed do Instagram. E um exemplo que eu sempre dou de petróleo é o Warren Buffett, que está metendo muito dinheiro ainda na Oxy, Occidental Petroleum, caiu abaixo de 60 dólares, ele vai lá e flau, compra, o bichão é maluco e tá vendo os negócios, de repente quase ninguém está vendo por aí. E o Warren Buffett, vocês sabem que é o rei do valuation. Então, provavelmente o valuation dessa empresa, ele está colocando dinheiro, na visão dele, está descontado. Senão, ele não colocaria o dinheiro dele lá. E isso nos leva ao próximo fator, que o petróleo só não é tudo, mas o próximo fator é o valuation. E o valuation é a medida de quando a empresa ou mercado está sendo negociado em relação aos seus fundamentos, né? Como lucro, patrimônio, receita, qualquer outra coisa que você pode colocar na conta aqui para você avaliar uma empresa. E aí a gente entra também no valuation do Ibovespa, que hoje está rodando de um dos mais baratos do mundo, está 7,6 vezes preço sobre lucro, enquanto a média histórica é 10,5 vezes, mas isso pode ser uma pegadinha. Pegadinha no balão do... Ai, ai, ai. Tá certo que o preço sobre lucro do Ibovespa tá barato há bastante tempo, inclusive fez o fundo e agora já deu uma esticadinha bastante forte. E o que isso significa, Tanaka? Isso significa que ainda tem uma gordurinha para investir aqui na Bolsa de Valores brasileira, isso esperando que volte para a média, né? Então a gente tem a gordurinha que tá atual 7,6 e também da média histórica que é 10,5. Só que, Brasil, tem que abrir o olho aqui, ó, bem aberto, para você não cair numa pegadinha do malandro, né? E também não ficar cego com os números. Isso porque esse múltiplo leva em consideração uma conta matemática, que é o preço sobre lucro, só que o denominador dessa bagaça aqui é quem?
o lucro. E aí a gente tem que pensar que o Ibovespa é composto por empresa, né? Então tem empresa que tem mais peso e outras menos peso. Você vê que eu falei para vocês atrás que a Petrobras teve uma vrauseada gigantesca no lucro nos últimos anos. E aí, obviamente, que isso interfere também aqui nessa conta. Então, você olha aí no gráfico agora, por exemplo, a Petrobras vrauseou nos lucros, Vale vrauseou, apesar de que 2 anos atrás foi muito melhor, Itaú também vrauseou, e são todas empresas que têm um peso gigantesco no Ibovespa. Então, apesar do número, e é isso que é importante você ficar ciente, não ficar cego com os números, é muito importante você analisar esses números, né? Ou só simplesmente colocar no papel, de repente falar, ah, malandrinho, por isso o bagulho tá baratão. O consenso do mercado aponta um aumento de 4% nos lucros aqui nas empresas do Brasil. Porém, esse mesmo consenso espera que aumente 17% dos lucros das empresas dos emergentes como um todo. Então, o Brasil tá crescendo, mas não vai crescer tanto quanto os outros, como você talvez aí já tenha percebido. O Brasil melhorar essa expectativa, melhorar esses números, sempre é bom quando surpreende para cima, é ruim quando você não está comprado na ação, né? Que você fica triste, a ação explode na cara. Mas com a taxa de juros caindo, as empresas acabam tomando mais dinheiro emprestado, tem mais dinheiro para o risco, né? Vídeo que aconteceu lá atrás nos Estados Unidos, que a taxa de juros era quase zero, olha quanto dinheiro e quantas startups lindas, unicórnios surgiram por lá, porque a taxa de juros era muito barata e as pessoas colocavam muito mais dinheiro em jogo, Brasil. E isso é bastante legal, né? Só que nem toda empresa também consegue tomar dinheiro. A empresa tem que estar redondinha e por isso é importante também as empresas fazerem a lição de casa. E isso nos leva ao próximo passo também, que é o tal do stock picking. Já há bastante tempo o japonês vem falando, se prepara para esse momento, né? Se prepara para esse momento, já escolhe as suas ações, estude qual papel você quer virar sócio, porque é basicamente isso que é o stock pick, né? É você pegar com lupa, olhar as ações que você quer, ou a cesta toda de ativos que tem na Bolsa de Valores brasileira e do mundo todo, é você pegar com lupa. Cadê o piano do pai, papadinho? Cadê o meu piano? Olhar as ações que você quer, ou a cesta toda de ativos que tem na Bolsa de Valores brasileira e do mundo todo, e com a lupinha falar, ah, mano, vamos ver aqui essa aqui, beleza, vai para cá numa lista. Depois você separa de novo em outras listas para chegar na sua lista mestre, né? Que você vai ter bonitinho quais ações você vai querer na sua carteira ou quais ações você vai querer ser sócio. Então o JP Morgan, por exemplo, ele recomenda a exposição a setores como banco, varejo, consumo, saúde, educação, que são todas apostas na economia do Brasil, que se o Brasil der bom, esses caras devem andar muito bem. Então não dá para olhar setor por setor para você achar as suas melhores ações por lá. Tá vendo, Tanacão? Tem tanta coisa para você analisar e aí obviamente tem gente que vai ser mais preguiçoso e falar, não, mano, vou comprar ação aqui e esquecer, é isso que eu amo, é isso que tá caracateca. Então, juízo na sua estratégia, né? Não necessariamente você comprar e deixar a ação forevermente vai ser um negócio mega power bom, muito embora muitas vezes é, né? Então, só tem que tomar esse cuidado da ação que você vai escolher para você utilizar a estratégia de colocar o dinheiro e esquecer, como virou moda falar aqui na Bolsa de Valores brasileira, né? Ah, comprei e deixei lá, e aí o negócio falou, a carteira do investidor que mais perfumou foi a que morreu. E não necessariamente vai ser verdade sempre isso. Então, não peguem como exemplo extremos, né? Não peguem como exemplo extremo. Leve em consideração que nós aqui somos meros mortais, a gente vai errar, vai acertar, e infelizmente não dá para acertar tudo, então tem que ficar de olho aí nesse movimento. Não precisa ficar comprando e vendendo feito uma vaca doida caso você não goste, mas tem que estudar muito bem a empresa que você vai colocar e também ir acompanhando sim, porque as coisas mudam ao longo do tempo e se você não fizer movimentos pontuais e minimamente certos, né, porque dificilmente você vai acertar o fruto da mosca, você vai perder dinheiro nesse ano. Para você que gosta de estudar mais, entender a fundo como foi cada ativo em determinado ano e quais os ativos que devem ser o melhor investimento em 2024, vou deixar aqui esse vídeo que eu destrinchei tudo. É uma aula exclusiva para você. E olha, se eu te ajudei de alguma forma, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal japonês também, deixa um comentário gostosinho para nós, que isso é muito importante pro japonês, que fica aqui do outro lado sem saber se está fazendo a coisa certa, e me deem sugestões de vídeo também para que eu seja mais assertivo com Tanaka. Beijinho no freak charão de vocês, né? Denise Miyabara, investir com o salário, só começar.